Em outros vídeos explicamos que nós acreditamos que em Gênesis 6, os gigantes eram a descendência dos filhos de Deus. Algumas pessoas não conseguem acreditar nisso e tentam negar esse argumento. Então hoje vamos falar sobre a continuação da descendência desses gigantes. Eu vou adicionar algumas apologéticas aqui. Vamos a seguir. Antes de tudo, vamos falar o que eles acreditam. No verso 4. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E elas lhe geraram filhos. Esses se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. Vemos nesse estudo que os gigantes são a descendência dos próprios filhos de Deus, os anjos caídos. Mas o que eles falam em argumento contrário, que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso. Então o segredo todo está nessa frase. O que eles dizem depois disso é a primeira parte do verso. Havia gigantes na terra naqueles dias. Então os gigantes já estavam lá. Eles não eram a descendência dos filhos de Deus. Eles já estavam lá e também depois. E o que houve quando os filhos de Deus vieram nas filhas dos homens. Aqui os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e reproduziram homens poderosos de renome. Então é assim que eles alegam essa explicação. Nos meus vídeos anteriores eu já expliquei para todos toda a questão com esse verso. A questão com esse versículo, eu não vou mencionar tudo aqui. Havia gigantes na terra naqueles dias. Você pode ver que tem a vírgula. E também depois disso. E essa frase, e também depois disso, se refere a depois que havia gigantes na terra. Por quê? Na primeira parte, havia gigantes na terra naqueles dias, termina com uma vírgula. E a frase seguinte, e também depois disso, está referindo a algo depois, outra coisa. E como sabemos disso? Porque termina com uma vírgula. Está continuando a ideia. Perceba que também depois disso, depois do quê? O que está continuando a linha de raciocínio? Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos desses, e esses se tornaram homens poderosos, homens de renome. Então essa frase, e também depois disso, é apenas uma ligação explicativa que depois que os filhos de Deus vieram à terra, produziram homens de renome, os gigantes. Então é isso que a expressão, e também depois disso, está se referindo. Agora, como que a gente sabe isso de maneira concreta? É este aqui. A questão é, e também depois disso. É o ponto crucial de toda a explicação. Então temos que entender isso. E também depois disso, a frase está falando sobre depois que os filhos de Deus tiveram relações. Muitos críticos dizem que não. Mas a nossa argumentação é que sim, se refere a isso. Depois que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres dos homens. E o que vem no próximo passo resultou em gigantes. Mas os críticos contra-argumentativos alegam o seguinte: alegam que a frase se refere aos gigantes. Havia gigantes primeiro, naqueles dias, e que depois disso vieram os filhos de Deus ter relações com as mulheres. É assim que eles argumentam, porque eles não querem que os gigantes sejam resultado da relação entre os filhos de Deus com as mulheres dos homens. Então, qual que é o passo certo? Esse primeiro, dos gigantes, que estão argumentando, ou que é depois disso, que os filhos de Deus vieram à terra, tiveram relações resultando em gigantes. Se analisarmos o contexto geral, é só voltar para o versículo 1. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram. Então o que vem primeiro? Os gigantes ou os filhos de Deus que tiveram relações? Obviamente os filhos de Deus. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Então aqui são os filhos de Deus que tomaram para si mulheres. E perceba como o próprio Deus os descreve no versículo 3. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias. Lembre-se disso.
porém seus dias. Então, esses dias que o Senhor estava falando, que os homens estão vivendo, quando os filhos de Deus estavam tendo relações com as mulheres, aqueles dias, Deus disse que serão 120 anos. E o que tem esses dias? Aí vamos no versículo 4. Havia gigantes na terra, no quê? Naqueles dias. Pode ver que a conclusão final é essa. Comprovado pelo próprio contexto. Então não é um pedacinho de um versículo, mas sim o contexto geral da passagem bíblica. Versículo 1 e 2. Os filhos de Deus tendo relações. E por causa disso, naqueles dias, resultou nos gigantes. Não é gigantes primeiro e depois os filhos de Deus tendo relações. São os filhos de Deus tendo relações com as mulheres, resultando em gigantes. Agora também tem um fato curioso aqui. Vamos em Gênesis capítulo 7. Não é interessante que em Gênesis 6, o que Deus fala? Que o fim está vindo para toda a carne, certo? Mas aqui uma questão. Tudo bem, Deus afogou todos os humanos, animais e até os mutantes, e sobre as criaturas do mar. Porque a Arca de Noé não tinha um aquário, obviamente. Não tinha todo tipo de espécie de peixe. Outro fato curioso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, nem toda carne é a mesma carne. E lembre-se que Deus falou que destruiria toda a carne. Isso inclui os peixes? 1 Coríntios 15, 39, ele continua. Mas há um tipo de carne dos homens, outra carne de animais, outra dos peixes, outra das aves. Vamos analisar em Gênesis capítulo 7 como que Deus destrói toda a carne. Ele não menciona peixes, mas menciona os pássaros, os rastejantes e os animais e humanos. Gênesis 7, 21. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, quanto o gado e os animais e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Perceba, nenhum peixe está falando. Versículo 22. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. Faz sentido, o peixe não respira ar. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra. Viu só? Estamos falando da terra. Então é por isso quando Deus fala que vai afogar toda a terra, em Gênesis 1, a parte seca do firmamento, Deus chamou de terra. Tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu, eles foram destruídos da terra. Peixes não foram mencionados. Então é o seguinte, mas você pergunta, aonde que eu quero chegar? É o seguinte, quando os filhos de Deus tiveram relações com todo tipo de animal, que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, não vou repetir aqui, mas os filhos de Deus tiveram relações com todo tipo de coisa na terra, humanos e animais. Por isso que eles foram capazes de produzir esse tipo de descendência, gigantes ou pode ser sereias, centauros e todo tipo de aberração. Só Deus sabe o que eles produziram de fato. Talvez alguns alienígenas, reptilianos. Mas a questão é essa. Esse tipo de gente sobreviveu ao dilúvio. E como a gente sabe que eles sobreviveram? Vamos ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 2. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não disse apenas gigantes. Não disse dessa forma. Ela diz também os remanescentes dos gigantes. Você sabe o que remanescente significa? Aqueles que ficaram, a continuação da espécie. E isso é um tópico também quando a gente fala sobre os remanescentes de Israel, quando falamos na tribulação. Deus fala, os remanescentes de Israel devem ser salvos. Por que isso? Porque na tribulação, no final dos tempos, a maioria deles vai ser exterminado e vai restar alguns que vão sobreviver. Então, sobre os gigantes, o que eles sobreviveram? Então vamos a Deuteronômio, o que Deus falou? No capítulo 2, versículo 20. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Vemos aqui também que existia esse grupo de gigantes chamado os Anaquins. Então lembre-se desse grupo importante, os Anaquins. Eles vão ser uma referência muito importante de como sobreviver. Vamos agora ao capítulo 3.
E perceba que esses não são apenas um grupo de pessoas altas, como a gente tem hoje em dia. Não, esses eram realmente grandes. Algo sobrenatural, além do cotidiano normal que vemos no dia a dia. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu no quê? Nos remanescentes dos gigantes. Os gigantes que sobreviveram. Você tem que perceber o seguinte: Moisés foi bem antes de Josué e Moisés foi que destruiu Og, o rei de Bazã. Então você tem que perceber que esses gigantes sobreviveram algo antes disso tudo. Continuando no versículo 11: Eis que o seu leito, um leito de ferro, o que já não é normal, não está em Rabá dos filhos de Amon? Agora percebemos o quanto que era grande. 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme o côvado de um homem. Isso dá praticamente 6 metros de comprimento e 2,60 metros de largura. E perceba que é feito de ferro, porque se fosse de madeira, provavelmente quebraria. Perceba que a largura da cama era de 2,60 metros. Realmente impressionante. Um côvado é 66 centímetros, então a gente faz a conta. Realmente algo de espantar. Então a gente vê que em Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22, quando diz toda a carne, podemos concluir que toda a espécie aquática sobreviveu. Então como esses gigantes sobreviveram? No capítulo 2 e 3 de Deuteronômio. Porque o texto mostra que ele está dizendo remanescentes. A explicação de como eles sobreviveram. O argumento mais lógico e racional é que eles foram para baixo da terra, mundo aquático, e através das criaturas aquáticas que foi possível eles sobreviverem ao dilúvio. É possível que essas criaturas se reproduziram novamente e conseguiram sobreviver. É possível também que eles saíram da terra e ficaram no espaço, porque conseguimos ver que em muitas atividades demoníacas é feito sempre em 2 campos: no espaço extraterrestre e no fundo dos oceanos. É assim que encontramos os casos da Bíblia. E se vermos com mais detalhes, encontramos muito mais atividade no fundo dos oceanos do que no espaço aéreo. É assim que vemos na Bíblia, muito mais no fundo dos oceanos. É isso que diz um grande professor da nossa Bíblia, o Peter Ruckman. A parte de atividades alienígenas, na verdade, vem do fundo dos oceanos, do que realmente de fora da Terra. Então vemos aqui no exemplo algo realmente importante sobre os remanescentes dos gigantes. Vamos em Josué 11, Josué capítulo 11. Bem interessante sobre esses sobreviventes. Lembre-se que Josué que teve a tarefa de Deus de exterminar os gigantes. Moisés conseguiu destruir a primeira parte dos remanescentes e Josué foi o próximo na tarefa de destruí-los. Mas aí você tem a história de Davi e Golias. Você também tem a história dos irmãos de Golias, que tinham 6 dedos em cada pé e cada mão. Então, o que aconteceu aqui? Vou mostrar para vocês algo bem interessante. Vamos em Josué capítulo 11, versículo 21. A Bíblia mostra por que Golias conseguiu sobreviver. O motivo é o seguinte, versículo 21. E naqueles dias veio Josué e extirpou quem? Os anaquins. Lembra desse grupo, os anaquins, dos montes de Hebron. De Debir, de Anabe e de todos os montes de Judá. E de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram aonde? Em Gaza. Essa são a terra dos filisteus. Em Gate, a terra de Golias, e Asdod, também terra dos filisteus. É por isso que eles sobreviveram. Então vemos aqui como eles foram capazes de sobreviver, porque esses anaquins, bom, se você quer encontrar remanescentes de anaquins, o lugar mais exato onde você pode encontrar é na localidade da Filistina, hoje é Palestina, faixa de Gaza. Uma observação aqui que é possível também que o anticristo possa vir dessa mesma região, porque eu sei que tem algumas tipologias de filisteus que é possível que o anticristo seja dessa mesma região, pode surgir dessa mesma região.